sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Boa tarde, mulher de fé. É o seguinte, hoje eu estou muito mais, como eu posso te dizer? Porque a palavra de Deus, eu posso dizer ansiosa, né? Porque a palavra de Deus diz que não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas eu confesso a vocês que eu estou muito feliz de estarmos hoje encerrando o nosso último passo da nossa jornada. Coloque o seu mundo em ordem. Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Colocar o seu mundo em ordem, eu acho que não tem tarefa mais difícil na face da terra, não. Eu não acho. Eu tenho certeza. Não tem tarefa mais difícil. Colocar o outro em ordem é desafiador, mas se colocar em ordem é muito mais. Principalmente quando nós sabemos que tudo que o outro diz, faz em relação a nós, é porque em nós há algum respaldo para isso. Como assim, Betânia? Pelo amor de Deus. Eu estou contribuindo para essa forma negligente que o outro me trata? Sim. De forma consciente ou inconsciente, nós damos permissão ao outro para que o outro nos trate do modo que ele trata. Há em nós, eu costumo dizer, um código, sabe? Um código de barra invisível, mas que ele tá bem grandão, onde todos que chegam até nós, eles leem esse código. Igual um produto que você bota lá, o leitor, e ele diz as características do produto, quanto custa, não diz? Somos nós. Qual é a imagem? Qual é a informação que você está passando para o outro em relação a você? Relacionamento é sempre sobre nós, nunca sobre o outro. Mas, gente, eu tô muito feliz, porque foi uma jornada que Deus colocou no meu coração pra gente trabalhar. Mas, além disso, ao trilhar essa jornada com vocês, eu vi o quanto ela faz parte da minha própria jornada. Pois é. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente, não sei se vocês viram aí o título, Quem é você? Talvez você até pense assim, mas eu deveria ter colocado isso logo no início. Esse deveria ter sido o primeiro passo dessa jornada. Vocês vão entender. Fiquem aí. Oremos então, para dar continuidade. Pai, aqui nós estamos na Tua presença, em primeiro lugar, te agradecendo por essa gloriosa e grandiosa oportunidade de nos reunirmos e falarmos do Teu nome, de tudo quanto o Senhor tem feito por nossas vidas. Pai, visita cada uma dessas mulheres, cada uma, individualmente, particularmente, só como Tu só podes e consegues fazer. Nos tratarmos com a individualidade que Tu nos fizeste para ser tratado. Pai, fala conosco aos nossos corações, para que possamos ser transformadas e alcancemos o destino para o qual Tu nos enviastes. Em nome de Jesus é que eu te peço, fica conosco. Amém. Gente, então nós estamos hoje no nosso último passo da nossa jornada, Coloque Seu Mundo em Ordem. E o que Deus trazia para mim, ao meu coração, para falar, para compartilhar com vocês, é a seguinte pergunta. Hoje a gente não vai de afirmação. Hoje a gente vai de pergunta. E a pergunta que não quer calar é: quem é você? Você já se respondeu essa pergunta? Quem é você? Eu não estou falando de
eu sou administradora, eu sou gerente, eu sou dona de casa, eu sou mãe. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando num sentido mais profundo. E para isso nós vamos ler aqui em Mateus 16:15. 16:15. Mateus 16:15 diz o seguinte: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Amém. Tem algo aqui profundo que Deus falava tremendamente ao meu coração. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. E portanto eu também te digo: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Aqui nós temos respostas muito diretas. Dila, paz, minha pastora, paz, Dila. Aqui nós temos resposta muito direta de que não é através de autoconhecimento que você vai descobrir a sua identidade. Não é através de entendimento, conhecimento humano. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai. Ou seja, precisamos buscar em Deus a nossa identidade. Segundo ponto, a partir do momento que ele afirma quem é Deus, ele diz quem é Pedro. E ele diz Pedro, ele não só diz quem é Pedro, e tu és Pedro, pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Ele também revela a Pedro o propósito. É forte ou não é essa palavra? Gente, nós estamos nessa jornada com um propósito. O propósito é te fazer alcançar o propósito de Deus para a tua vida. O propósito dessa jornada é quebrar grilhões, correntes que te aprisionam a uma mentira ao teu respeito. O propósito dessa jornada é que você possa entender que existe um processo necessário para que você viva os perfeitos planos de Deus para a tua vida. Que se faz necessário paciência, que se faz necessário persistência, constância. E nós caminhamos nessa jornada em 7 passos. Eu vou aqui rapidamente dizer para vocês. A gente primeiro trabalhou o identifique qual é o teu estado atual. Será que dá para mudar algo que eu não sei que precisa ser mudado? Que eu não reconheço que precisa ser mudado? Não dá. Será que dá para mudar, remodelar algo que eu não me alinho à mentalidade de Deus? Porque a minha mente mente sobre mim. Eu preciso alinhar, e esse foi o nosso segundo passo. Alinhe a sua mente ao plano perfeito. Você sabe que o plano perfeito é aquele que Deus estabeleceu. Sonhe. Vamos para o nosso terceiro passo. É muito importante que você tenha sonhos. Que você crie um CVP. Na minha mentoria, CVP, Cenário de Vida Plena. Você precisa. Do contrário, você está à deriva. Barco que não tem plano de navegação, avião que não tem plano de voo, ele vai
naufragar, ele vai sucumbir ou não. Porque o avião, quando ele decola, ele já decola com a quantidade de combustível certa para o destino. Será que nosso combustível não seria a nossa idade? Porque nós temos um tempo aqui, ou você acha que você vai ficar aqui para sempre? Nós somos eternos, mas em relação à Terra, nós temos um prazo. Você sabe qual é o seu? E como é que você está, vamos dizer, se suprindo quanto à sua existência aqui? Porque o avião, ele se supre de combustível para poder alcançar o destino dele. Você tem se suprido para poder alcançar o destino para o qual Deus te enviou. E Deus, ele veio trabalhando. Aí a gente fez o nosso quarto, não foi? O nosso quarto passo, renda-se. Porque a vontade que não pode ser frustrada não é a minha nem a tua, é a de Deus. Concorda? Ele diz, os meus planos não podem ser frustrados. Então, enquanto eu não me rendo, eu quero realizar na minha vida aquilo que eu acho que é bom, considerando que eu não tenho visão do futuro, no sentido de eu não tenho controle de que se há 2 minutos, a 1 hora, por quanto tempo eu vou permanecer viva? Eu não tenho esse controle. Então, é até ingenuidade da minha parte fazer planos contando com meus próprios planos, considerando que eu não tenho controle do quanto de tempo eu tenho aqui. Então, quem é que me garante que esse plano vai ser concluído? Portanto, renda-se aos planos de Deus, porque Ele sim sabe quem é você para te responder, para que você está aqui e para onde você deve ir. O nosso 5º passo foi ajuste a sua autoimagem. Lembra? Ajuste a sua autoimagem. Porque a forma como você se vê determina seus resultados. Por que eu não estou falando mais detalhadamente de cada passo? Porque nós já estudamos um a um. Lembra? O 6º passo foi o poder das palavras. Nós vimos o quão sério é termos responsabilidade quanto ao uso da nossa palavra. E hoje, o nosso 7º passo é: quem é você? Você tem essa resposta? Agora eu quero pedir a você, para você enviar essa live, esse link aí que você que está nos acompanhando pela rádio, manda para pelo menos 5 mulheres que você entende que precisa de uma palavra de instrução, de uma palavra de transformação. Manda, você daqui também, manda. Manda, porque nós vamos falar hoje, eu vou abrir meu coração para vocês. E, Betânia, esse conteúdo é um conteúdo, sim, é um conteúdo com bases bíblicas, é um conteúdo com base em princípios eternos. Porém, nós aqui trabalhamos também com a inteligência emocional. Sabe por quê? Porque você é um ser trino, espírito, alma e corpo. Logo, não adianta você querer resolver coisas que estão na instância da alma, na instância do espírito, nem na instância da carne, na instância da alma. Você precisa, se você quer emagrecer, você precisa trabalhar na instância do físico, da carne, do físico. Estabelecer horários e fazer atividade física. Procurar uma nutricionista, talvez, e rever a quantidade que você está comendo e a qualidade dessa comida. Adianta você ir para a igreja mais vezes, orar. Jejuar até funciona até certo ponto, mas não adianta você fazer um jejum. Quando você termina o jejum, você come tudo que você quer e mais alguma coisa. O jejum, ele vai resolver a nível espiritual. Mas a nível físico, você tá me entendendo? São ações da esfera do físico. Então não adianta você querer, a nível das emoções, resolver no âmbito
do espiritual. Porque Deus, inclusive, ele vai te dar instruções, orientações, vai. Mas se você não tem autogoverno, ou seja, se você não tem um domínio próprio, se você não tem... Ah, Betânia, mas o domínio próprio é um dos frutos do Espírito, sim. Mas você já chegou nesse nível? Porque se você já chegou nesse nível, ótimo. Significa dizer que já em algum momento anterior, você submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Você governou em certo nível, no nível das suas emoções, não se permitiu ser conduzida por elas e começou a interceder nesse âmbito para pedir por domínio próprio. Então você entende o que eu estou dizendo? Que para poder entregar o governo da tua vida a Deus, você precisa minimamente controlar a você. Gente, você não tem noção do prejuízo que é a falta de autogoverno. Você não tem noção do prejuízo que é a falta do conhecimento e do manuseio da inteligência emocional. Eu posso te dizer, porque eu já tive nesse lugar. Eu fiz sociedade com quem eu não devia para alcançar algo que eu não queria. Perdi um tempo que eu não tinha. Para perder, não tinha mesmo. Mas sabe por quê? Porque eu achava que estava no outro, no caso, no meu sócio, o conhecimento que eu não tinha. Quando, na verdade, a minha autoimagem não estava devidamente ajustada. As minhas emoções não estavam devidamente ajustadas. E por isso eu me vi de forma disfuncional. E me senti na necessidade de ter alguém para fazer o que eu já sabia fazer e que não me sentia capaz em fazer. Você tem noção? Já passou por isso? Quantas amizades você mantém achando que aquela pessoa te instrui quando na verdade é você quem a instrui? Quanto de dinheiro você já perdeu investindo em cursos que você entende que é necessário que eu faça esse curso, porque eu tenho certeza que vai ser nesse diploma a mais, vai ser nessa situação a mais. Magali, paz, que alegria também ter você aqui. Você entende que é nesse diploma que tá... Não, é aqui. Aquela informação que eu preciso vai estar nesse curso. Já passei por isso também. Não fiz uma nem duas, mas de 3 especializações. E uma eu quase morri. Porque eu fiz para curar uma ferida emocional. Eu fiz para curar uma ferida de rejeição do meu pai. Eu disse que eu ia abrir meu coração para vocês hoje. Eu fiz porque meu pai, eu tinha uma irmã, que meu pai sempre disse que ela era melhor, porque ela sabia muito de matemática. E meu pai, ele valorizava muito isso, porque ele era muito bom em matemática. Então eu não tinha essa habilidade com os números. Esse raciocínio lógico, como eu não tenho. Mas tá tudo bem, não foi essa habilidade que Deus me deu. Deus não me deu habilidade com o lógico matemático. Deus me deu habilidade com o lógico nas emoções. E tem, Betânia tem. Ele me deu habilidade com o lógico nas palavras. Mas eu não sabia disso. E eu sofri. Eu investi dinheiro, tempo e muita energia. Porque ou eu passava naquela FGV, um dos cursos mais difíceis da FGV. Na verdade, na época que eu fiz, era o curso mais difícil. A maioria das pessoas que fizeram abandonaram, deixaram para lá. Tem outras palavras, né, que desistiram. É o curso Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria. Mas eu tinha que tirar as melhores notas. Gente, eu largava do meu trabalho às 18h30, 19 horas e ia embora lá para a Federal, porque eu consegui um professor na área de contábeis e ia para lá estudar.
Porque 90% desse curso é na área de contábeis e eu não tinha visto nada nunca na vida sobre contábeis. E é claro, né? Vocês sabem, eu passei. Mas sabe por que eu passei? Porque eu queria provar para o meu pai que eu era boa naquilo que... Mas no fundo, não era só provar para o meu pai. Eu queria a admiração do meu pai. Eu queria o amor. Vocês estão entendendo? Eu não sei qual é a prova que você está buscando dar para alguém. Mas eu quero te dizer, porque a questão ela vai muito mais além do que você pensa. Nós temos uma cultura de focar no problema pelo problema, quando nós deveríamos buscar a causa daquele problema. Eu, em vez de parar um pouco e pensar, por que eu quero tanto esse curso? Eu nem vou continuar nessa área. Desde os meus 16 anos, gente, eu passei mais de 15 anos trabalhando em área financeira. E é claro que eu fazia tudo muito bem. Mas era uma coisa que era contrária à minha real natureza. Aquilo pelo qual eu fui chamada em Deus, no meu Pai Celestial. Então, foram anos de muito esforço. O que é que você tem feito? Que o esforço tem sido grande para que isso seja concluído. O que é que você tem feito? Em que você tem depositado, investido o teu tempo com muito esforço, com muito investimento? Gente, esse curso era caríssimo. Era mais caro do que um carro. Eu não estou mentindo. Se você quiser, você pode procurar. Eu não estou aumentando, né? Que tá mentira, tá repreendido. Mas eu digo assim, a Betânia tá chutando aí. Não tô não, vá pesquisar. E na época era muito mais caro, porque hoje em dia você tem milhões de possibilidades. Então as faculdades estão tendo mesmo com muita qualidade, rever os seus custos. Então era caríssimo. E sabe quando caiu uma ficha que foi terrível pra mim? Eu espero que a tua ficha caia antes. Talvez até nessa própria live. Eu espero que essa ficha caia nessa live. E que você perca muito menos tempo do que eu perdi. Sabe? Eu tinha feito anos antes uma especialização na FECAP, a Faculdade de Ciências Administrativas de Pernambuco. E eu tinha feito lá o curso de Gestão e Planejamento. Só Gestão e Planejamento. Era um curso que ele não focava na matemática, ele focava na organização, nos processos. Deixa eu te dizer, eu nunca tinha pego o certificado desse curso. Mas eu disse, meu Deus, eu peguei já o certificado da FGV, que eu fiz bem depois. E lá da FECAP eu não fui ainda, que é também conhecido como a FECAP e a UPE, né? É tudo a mesma coisa. É porque a FECAP é específica na área de administração. E aquilo me incomodou. Por que eu peguei um certificado, né? No caso, o certificado de conclusão da especialização na faculdade, na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, e não tinha pego o que eu fiz, sei lá, um ano antes, mais ou menos, porque eu era assim, terminava um, eu já queria fazer outro. Por quê? O meu valor estava atrelado ao que eu fazia. Você entende? Se você tem a necessidade de estar sempre se colocando em prova, acreditando que o que você ainda não conseguiu alcançar, o nível que você ainda não conseguiu atingir, é por causa de um curso específico que você ainda não fez, e você tem vários diplomas, e você tem vários certificados, e você já fez vários cursos, mas é como se ainda não adiantasse, você continua com a fome é no próximo. Eu te digo, o teu problema não é técnico, não está em conhecimento, o teu problema está nas tuas emoções. Você precisa se tratar, você precisa se colocar em ordem. E ali eu fui lá na FECAP pegar meu certificado, né? Já estava pronto, eu já tinha entregue o... Como é que tem um nomezinho que você faz? TCC. O TCC, isso, tá isso, o TCC. E aí eu fui pegar, e quando eu peguei, gente,
A menor nota, que tinha só 2, 8. As outras eram todo 9, 10, 10, 10, 10. Com uma facilidade. E ali, uma verdade, uma ficha caiu. Eu disse, por quê? Primeiro, eu não valorizei o certificado, porque eu não fui pegar depois. Segundo, foi um curso que eu fiz com muita facilidade. Eu descobri que eu tinha crença de esforço. Ou seja, será que você hoje tem crença de esforço? Só vale se for muito suado, só vale se for muito dolorido. Se é assim contigo, você precisa se livrar dessa crença. É uma crença de esforço. Só vale se for muito penoso. Não! Não! Não é verdade. Porque eu peguei ali nas minhas mãos um certificado com uma faculdade tão renomada quanto, onde o meu... Perdão, gente. Onde o que aconteceu? Ali eu vi que eu fiz com muita facilidade. Eu vi claramente que tinha algo de errado comigo. Gente, vocês estão entendendo a verdade que eu percebi naquele momento, que eu não estava valorizando algo, porque simplesmente eu fluía naquilo. E por isso eu não valorizei. O que é que você está valorizando só se for muito doloroso? Você precisa abandonar essa crença, porque isso não é uma verdade. Talvez a tua história de vida tenha sido de muito esforço, de muita dor, então você acabou introjectando de que era necessário dor para poder algo valer a pena. Isso não é verdade. E neste caso aqui eu quero te falar uma coisa que Deus trouxe ao meu coração. Lá na história de Caim e Abel, onde Deus ele fala claramente para Caim. Você depois vê lá no livro de Gênesis. Depois você dá uma olhada lá. O que acontece? Deus disse assim: o pecado jaz à tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Qual era o pecado de Caim? Qual era o pecado de Caim? Inveja, não era? Dentre alguns. Podemos dizer que ele tinha mais de um. Nesse momento que Caim se encontra com Deus, Deus alerta Caim. O pecado jaz à porta, cabe a ti dominar. O que eu entendi? Qual foi a instrução que Deus trouxe ao meu coração quanto a essa passagem? Olha, eu não sei qual é a emoção que está te conduzindo, mas eu quero te dizer, cabe a ti dominá-la. Cabe a ti dominá-la. Cabe a você dominá-la. Vocês estão entendendo a profundidade da verdade que há nesta passagem? E nessa que eu acabei de ler em Mateus 16, você vê uma grande verdade. Não foi carne, Mateus, para quem chegou depois, Mateus 16, 15. Na conversa de Jesus com Pedro, que foi que... Vocês estão percebendo qual é a conexão que tem um, que tem outro? A conexão, primeiro, Deus está dizendo para todas nós. A tua identidade sou eu quem revelo. Eu, Deus. É Deus quem revela. Porque Jesus respondeu a Pedro: dissestes bem, porque do céu te foi revelado. Não foi carne nem sangue. Coisa linda! Segundo, essa passagem que a gente disse agora. Cabe a ti dominar. Então, até quando você vai orar e não ter resultado? Porque simplesmente você ainda não domina as suas emoções. Cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti. É um trabalho seu, Betânia.
você precisa colocar o seu mundo em ordem, Betânia. Você precisa se cuidar, tratar suas feridas, suas falhas, seus porquês. Como eu estava dizendo, a maioria de nós, a gente só quer trabalhar o problema pela ótica do problema. Peraí. Se eu tinha um problema que era ser boa em algo que eu não fui chamada para ser, mas na época eu entendi que eu tinha um problema, era ser boa em matemática, mas quanto mais eu me esforçava, menos eu sabia de matemática, mas eu continuava batendo na mesma tecla. Então, qual é a tecla que você tá batendo e não consegue sair nada? Mas você, em vez de mudar, de procurar trabalhar a causa, você continua batendo no efeito. Você já parou para pensar que se isso que você tenta tanto fazer não está fluindo, é porque talvez isso não seja o que Deus te chamou para fazer? Porque antes Ele não te chamou para ser. Porque primeiro nós descobrimos quem somos e a partir do quem somos, descobrimos o para que estamos. E depois do para que estamos, vamos caminhar em direção ao nosso destino. São perguntas que a princípio nos parece fácil responder. Quem é você? Para que você está aqui? E para onde você está indo? Mas isso não é uma resposta que se consegue assim. Mas é uma resposta que se precisa de uma jornada. Se faz necessário um processo. E foi assim que Deus me disse. Betânia, é uma jornada. Entende? Será que nesta tarde Ele não está te convidando a parar de bater a cabeça, a parar de, como diz o ditado, dar murro em ponta de faca? Será que Ele não está te convidando para isso? Parar de dar murro em ponta de faca, porque esse não é o propósito. Insistir nisso está sendo contrário à tua essência, à tua identidade. Eu, por anos, isso a gente vai adquirindo aquelas doençazinhas chamadas psicossomáticas, né? Quantas eu tenho? Por querer insistir, por querer fazer o que não estava no meu natural fazer. Até quando? Até quando, mulher de fé, você vai estar nesse processo que, de forma inconsciente? E o que eu tenho para te dizer hoje, que eu disse que seria uma surpresa, e eu vou deixar isso gravado, mas ele tem um prazo realmente limitado, é que eu vou te ajudar nessa jornada. Eu sei que eu já dei a minha contribuição aqui. Se você quiser, você vai acessar as outras lives e você vai ver. Mas se esse conteúdo, porque a gente tem aqui 2 horas não, é 1 hora só. 1 hora. Se esse conteúdo não foi suficiente para te fazer sair desse lugar que tá te travando, que tá te bloqueando, se não foi suficiente, você precisa, como eu um dia precisei, e não foi de uma só, foram algumas mentoras que passaram na minha vida. Se você precisa de alguém para pegar na tua mão e te conduzir nesse processo, porque eu já vivi ele, você vai poder contar comigo, você vai poder contar com a minha ajuda numa jornada. E essa jornada, ela é muito simples, ela vai acontecer online. E eu quero te dizer o seguinte, que hoje, somente hoje, com as pessoas que estão aqui já nos acompanhando, você vai, eu não sei nem, você pode dizer assim, live, 7ª live. E esse vai ser o teu cupom, 7ª live, coloque seu mundo em ordem, para eu saber que você veio daqui. Porque as pessoas que vieram daqui, eu tô lançando uma turma, e as pessoas que vierem daqui, elas terão 50% de desconto. Pois é. Essa mentoria, o investimento dela, porque não é custo. É algo para
Ah, meu Deus do céu, se eu tivesse essa clareza e alguém de Deus para me conduzir, porque na minha época eu não encontrei. Não encontrei. Eu encontrei profissionais muito bons. Mas não eram cristãos, né? Então, o investimento é de R$688. Mas para quem está aqui e usar esse código live, no caso que está na rádio, 7ª live, coloque seu mundo em ordem, vai ter um desconto de 50%, vai sair por R$344. R$344 à vista. Ou você pode dividir com o acréscimo do cartão, né? Que eu não sei. Em 4 vezes de R$86. Se for mais algum valorzinho que tem do cartão, né? Que eu não sei precisar qual é esse valor. Mas você ainda vai poder dividir esse valor em 4 vezes. Bem, se você está comprometida com o teu crescimento, se você está comprometida e se você entende a necessidade disso, eu tenho certeza. Vai ser o melhor e maior investimento que você está fazendo na sua vida. Vão acontecer online, são encontros online, 5 encontros, mas eu te digo, você não sairá a mesma. São 5 encontros. Mas esses 5 encontros vai te colocar no governo da tua história. Porque 5 encontros são online, mas você recebe tarefas diárias para você fazer. Porque, não sei se vocês sabem, mas a mudança, a transformação mental, ela vem por repetição ou por impacto. Então, a gente vai trabalhar esse processo da repetição, onde você vai receber instruções diárias para que você reprograme.